agosto, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos continuar o livro incrível de Ezequiel, do capítulo 5 ao capítulo 8. Vamos lá? Ezequiel corta o cabelo. Deus disse: Homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em 3 partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali 1/3 parte desses cabelos e pelos. Depois, ande em volta da cidade e vai picando outra 1/3 parte com a espada. Jogue a última 1/3 parte para o ar, e o vento a levará. Aí eu a atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelos e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá deles se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus disse: Olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor, estou dizendo. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos, e por isso têm causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso eu, o Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei num lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, essa é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo o que é mau e sujo, e por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. 1/3 parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade. Outra 1/3 parte será morta por espada fora da cidade. E a outra 1/3 parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas estas coisas, porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada, e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas, olharão para vocês com nojo e zombarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora, e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas pontudas mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos e peste, violência e guerra para matarem vocês. Eu, Senhor, falei. Deus condena a adoração de ídolos, capítulo 6. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que eu estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas, e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizeram desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou, e em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos.
E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. Os pecados de Israel. O Senhor Deus disse: Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra, de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou. Sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto do sul até a cidade de Ribla, no norte. Eu farei com que a sua terra fique abandonada e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O fim está próximo. Capítulo 7. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, é isso que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz é isso: cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte a violência, o orgulho cresce, a violência aumenta e é um castigo para a maldade do povo. Tudo o que é deles desaparecerá, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando, está perto o dia em que não adiantará mais comprar, nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver, são tocados as cornetas. E todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Castigo para o povo de Israel. Há luta nas ruas, e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas dos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças, e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupas feitas de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão raspadas, e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque quando Deus ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer aos seus desejos ou encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levaram a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão todas as suas riquezas e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão, a terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmo. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz,
porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá a esperança, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram, e os julgarei de modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. A segunda visão de Ezequiel, capítulo 8, a idolatria em Jerusalém. Um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Nela, vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, seu corpo parecia fogo, e da cintura para cima brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali, eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. Olhei, e ali perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo, aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede e disse: homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estava Jazanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso, do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo, ele abandonou o país. Depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui, e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo, e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar, e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Mais uma vez a gente vê em um livro dos profetas a denúncia de Deus contra a idolatria. Aqui no livro de Ezequiel, Deus faz questão de trazer para Ezequiel essa revelação, essa visão do que acontecia em oculto. E o tempo todo Deus fala, eles estão fazendo essas coisas nojentas, né? Nojentas, porque exatamente. Deus detesta a adoração a outros ídolos, né? Coisas no lugar dele, né? E para ele ser nojento. Que é essa expressão que Deus usa o tempo inteiro para falar com Ezequiel. Eles estão fazendo as coisas nojentas, né? Aí você vai lendo em seguida, vai se revelando o que Deus, aqui no capítulo 4, Deus, é no 4? Não. Sim, começamos no 5. No capítulo, deixa eu ver onde, no capítulo 8, Deus fala, entra, né, vai lá e vê o que os sacerdotes estão fazendo, né? Eles estão adorando outros deuses, mulheres chorando, né, e adorando por morte de Deus, né, deuses deles lá. Então, para Deus, isso era coisa, era e é, né?
a coisa pior e mais nojenta que existe é colocar coisas no lugar dele. Coisas, objetos, situações, pessoas, lugares. A idolatria de sentimentos. A idolatria de sentimentos, né? Isso para Deus, ele destaca aqui com Ezequiel, é nojento. Uma coisa que me chamou muita atenção também no capítulo 5 é quando o Senhor fala, né, no versículo 6, mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Ou seja, no final do versículo 7 ele diz, vocês têm seguido os costumes de outras nações. Ao invés do povo de Deus ser luz para as nações, as nações os influenciaram. Ao invés de serem influenciadores, eles foram influenciados. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque... essa contaminação, né? E isso existe, né? E isso acontece. Então a gente tem que realmente se colocar na presença de Deus para que isso não seja um fato na nossa vida hoje, nos dias de hoje, né? Nos tempos de hoje, porque é a inclinação do homem, né? Em qualquer época, né? E o interessante é que do capítulo 5 ao capítulo 8, o que a gente mais ouve é Deus falando, né? Não pouparei vocês, não terei piedade de vocês, o dia da desgraça está chegando, vou castigar vocês. E quando a gente vê isso, a gente realmente enxerga o juízo de Deus contra toda impiedade, contra toda injustiça, contra toda idolatria. Ou seja, Deus realmente ele não fica imune, né? Ele não fica, na palavra não é imune, existe uma palavra. Deus não fica... Ele não fica alheio. Alheio, né? Essa é a palavra. Deus não fica alheio à situação. Deus realmente ele vem para trazer esse juízo, esse julgamento. E quando eu falo de juízo e julgamento, mais uma vez eu quero dizer, né, que o juízo de Deus é uma das maiores revelações do seu amor. Ele só julga, ele só entra em juízo com aquele que ele ama, para não permitir que ele se Exato, perca. Eu entendo aqui que quando ele diz que vai entrar, que não propará, que vai arrasar, que vai quebrar, né, que vai destruir, ele está realmente dizendo que, eu acho que a linguagem de Deus aqui na palavra está sempre dizendo, eu irei permitir que os seus atos tenham consequências sobre eles, né? Porque muitas vezes as pessoas podem, nossa, mas como Deus, né? Como Deus, mas aí o ser humano tem esse problema, o cristão tem esse problema de ler aquele contexto sem entender o que veio antes, dentro do contexto que veio antes, aí, né, aí a pessoa, eu já vi muito isso, na verdade eu também já pensei, meu Deus, o que é isso? O que Deus está fazendo? Mas a verdade, o que Deus faz? Tudo que ele faz é por amor. Ele é amor puro, ele é o próprio amor em si. E quando ele diz que vai quebrar, que vai destruir, ele está dizendo, eu não vou segurar as consequências, né? Eu não vou impedir as consequências daquilo que você decidiu fazer. Não é essa a verdade? Sim. Porque aí a gente fica pensando, né? Poxa, então é isso, né? Se houve o direito da semeadura, há o dever da colheita. Porque aqui a gente vê o comportamento do povo de Deus. Na verdade, a gente está vendo, né, o comportamento do povo de Deus. Como a gente vê hoje nos nossos dias determinados comportamentos do povo de Deus, né? E a gente tem que se incluir nisso, não como fazendo aquilo, mas correndo daquilo. Porque nós temos que correr da desobediência. E lembrar que o amor de Deus é tão grande que muitas vezes ele não vai se colocar na frente das consequências, porque para ele vale mais que nós aprendamos a obedecê-lo, porque existe uma eternidade. E é o mais importante. E é isso que muitas pessoas estão perdendo. Esqueceram. Sim. O tino, né, que eu digo. Estão perdendo essa compreensão de que existe uma eternidade além daqui, né? Então a obediência, ela tem que estar na nossa aljava, né? Mais uma vez nós vamos terminar falando de obediência. Fazer o quê, né? É obediência, né? Tem que ser obediente. E que nós possamos buscar a presença de Deus para que nós não sejamos um desses, né? Que fica julgando Deus, ou muitas vezes colocando Deus na parede, ou questionando a ação de Deus em relação a algumas coisas que estão acontecendo no mundo, algumas coisas que estão acontecendo no nosso silêncio ali no deserto da gente, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa comunhão com os nossos amigos, e não colocar Deus, mas Deus, sempre a culpa é de Deus, é de alguém, mas a verdade, muitas vezes estamos vivendo consequências de decisões que nós tomamos, né? Com Deus e com todas as situações da nossa vida. E concluindo sobre a questão da obediência, a gente vê tanta gente se esforçando para ser abençoado, para conquistar vitórias. E Deuteronômio 28 diz que se a gente obedecer, as bênçãos nos alcançarão. Ou seja, sacrifício ele não quer, ele quer obediência.
Né? Vou jejuar para Deus mudar a minha personalidade, Deus mudar o meu jeitão, a minha língua grande, as minhas traições, a minha inveja. Vou jejuar bastante para Deus mudar. Na verdade, Ele não quer nem o seu jejum, Ele quer a sua consciência da sua inveja, da sua traição, da sua falta de respeito, da sua falta de obediência, submissão a Deus, rebelião, para que você então viva em paz e que o jejum só seja mais uma busca nas regiões celestiais, né? Não seja um negócio que tem que fazer para mudar, na verdade, é evitar os atos para que as consequências sejam boas. Né? Fica com essa palavra poderosa. Deus abençoe.